podemos fazer a seguinte observação, que o gráfico da característica ID-VDS mostra que a corrente de dreno possui uma leve dependência linear com VDS na região de saturação. E essa dependência pode ser considerada analiticamente pela incorporação do fator 1 mais lambda VDS na equação de ID, onde lambda é igual a 1 sobre VA, como se segue. Então teremos aquela equação que foi mostrada anteriormente, mais esse fator para evidenciar a dependência, a leve dependência com V de S. Esse lambda, que é 1 sobre VA, vai ser um parâmetro do MOSFET, e o VA seria uma tensão positiva semelhante à tensão early do TBJ. Então, nesse gráfico, fica claro como chegar nesse valor de VA, que como no TBJ, as raias todas convergem para um mesmo ponto. Já aqui temos outra curva característica do MOSFET. Ele evidencia a característica ID por VGS. Fica fácil observar que a partir do ponto VT existe a corrente ID. Por exemplo, nesse caso aqui, o VT é 3 volts. Com VGS menor do que 3 volts não existe corrente. E a partir desse ponto, o transistor começa a conduzir. Agora falar um pouco da polarização do transistor. Bem, o termo polarização significa a aplicação de tensões DC em um ponto do circuito para estabelecer valores fixos de corrente e tensão. O ponto de polarização, ou ponto quiescente, deve ser localizado na região de saturação e dentro de valores máximos permitidos. Faltou um S aqui. E aqui podemos citar algumas equações importantes no projeto de circuito de polarização. Então, temos aquela equação da corrente, ID igual a K, VGS menos VT ao quadrado. Temos também a relação de que a corrente no dreno é igual à corrente na fonte. A corrente no gate é nula. E mais uma observação. A equação do dreno é uma equação quadrática. Isso pode levar a dois valores de ID ou VGS, dependendo de como for o circuito. Geralmente, apenas um desses valores terá significado físico e o outro pode ser excluído da resolução do exercício. Agora caso nenhum dos valores tenha significado físico, significa então que o transistor não estaria na região de polarização e, portanto, não poderia funcionar como amplificador. Então, aqui temos um exemplo de polarização de um MOSFET com um resistor ligado ao dreno e em 5 volts, um resistor RS ligado a menos 5 volts e ao source, e o gate aterrado. Estamos aqui evidenciando as correntes IG, que no caso é nula, né? E ID, que passa direto pelo transistor. Então o enunciado diz: projete o circuito de modo que o transistor opere com ID igual a 0,4 mA e VD igual a 1 V. O transistor NMOS tem VT igual a 2 V, K igual a 0,4 mA por volts quadrados, e suponha que lambda é igual a zero, ou seja, desprezar aquela dependência na região de saturação com VDS. Então temos que o meu VD é igual a 5 menos RD e D. VD é igual a 5 menos RD e D. Isso leva a, se quisermos uma tensão de 1 volt em D e corrente ID de 0,4 mA, conseguimos o valor de RD de 10 kΩ. Isso significa que o transistor está operando na região de saturação e, portanto,
podemos usar essa equação. ID é igual a K VGS menos VT ao quadrado. E podemos achar o valor de VGS. Substituindo o ID com 0,4 mA, né? Então teremos dois valores de VGS. Um deles não terá significado físico. Vamos lá, o primeiro valor não tem significado físico, pois ele é menor que VT. Então VGS igual a 1 volt não tem significado físico, pois o meu VT é 2 volts. Então meu VGS vai ser 3 volts. Desse modo, então, temos que podemos calcular o RS como VS, que seria a tensão aqui, menos VSS, que seria o menos 5 volts, sobre ID. O meu VS é menos 3, pois o meu VGS é 3 volts, meu VSS é menos 5, e o ID é o 0,4 mA. Então obtemos um RS de 5 kΩ. Bem, então concluímos nossa aula e na próxima aula estaremos falando mais sobre a análise AC do transistor MOSFET.